arteiros! Eu sou Felipe Defol. E eu sou Camila Ferreira. E esse é o canal Boteco das Artes. Arteiros, hoje eu trouxe a Camila Ferreira do canal Vozes Negras. E se você ainda não segue, vai estar aqui no box de informação o link para vocês seguirem. E hoje a gente vai falar sobre artistas negras importantes na história da arte. Antes, só para vocês terem uma noção, a gente vai falar da importância da igualdade racial. E a Cá tá aqui justamente para isso. Olá, arteiros! Eu sou a Camila, arte educadora e psicanalista. E tenho um canal, como bem disse Felipe Defol, Vozes Negras. E nesse canal nós falamos sobre arte negra, sobre absolutamente tudo que tem a ver com o universo da negritude, no mundo das artes e fora dele também. E hoje eu recebi esse convite aqui do Felipe para falarmos a respeito de artistas negros, mas preferencialmente de mulheres negras. E só uma coisa que eu acho muito importante deixar claro desde o começo: falar sobre negro, se eu for falar sobre negro, eu não estou no meu lugar de fala. E eu queria fazer esse vídeo há muito tempo já. Então nada melhor do que trazer a Camila, que tem um canal falando sobre a raça negra, sobre arte envolvendo negros, pra situar a gente disso. Óbvio que essas artistas que a gente vai falar eu super conheço, são artistas que eu admiro muito, então por favor, se de repente eu invadir algum espaço, eu peço para que vocês comentem aqui embaixo, com educação, respeito, porque a intenção não é essa, tá bom, galera? Então pra começar a gente vai falar um pouco de história também, né, sobre a representatividade da mulher negra. Então, arteiros, é o seguinte, a gente trabalha muito dentro do movimento negro e fora dele a respeito da representatividade. O que é isso exatamente? É você ter figuras em lugares importantes, em espaços de poder, para representar uma raça, no caso a raça negra. Então hoje aqui a gente falando sobre artistas, eu posso citar, por exemplo, um ícone da música, do jazz, do soul, do blues, chamada Aretha Franklin. Maravilhosa! Por que eu cito a Aretha? Porque a Aretha ela foi um símbolo dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Ela era próxima do Martin Luther King. O pai dela era amigo do Martin Luther King. Sim, e ela era tão próxima dele, assim como a Nina Simone, que no funeral dele elas cantaram assim. E ela fez uma música chamada Respect, que foi o símbolo da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ela inicia essa música com o ideal da libertação da mulher negra norte-americana, que era oprimida, que era submissa e sofria muita violência doméstica, como infelizmente é até hoje. Então quando ela escreve essa música, ela quer dizer o quê? Respeite a mulher negra, porque nós merecemos esse respeito. Ela também entrou numa campanha de libertação da Angela Davis, que é uma ativista feminista. Doou dinheiro para ela. Exatamente. Ela deu uma declaração dizendo o seguinte: o povo negro me ajudou a chegar onde eu estou, então nada mais justo que eu use esse mesmo dinheiro para poder libertar a Angela Davis. Ela cantou também na posse do presidente Barack Obama, maravilhosa, que diva. Foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos também. Exatamente, falando em representatividade, os Estados Unidos, eu costumo dizer que ele teve um apartheid muito mais forte do que aqui no Brasil, tanto que haviam lugares onde negros realmente não poderiam entrar, se entrasse tinha um lugar específico para sentar, então não teve uma miscigenação, né? Ou seja, relações interraciais entre brancos e negros como teve no Brasil. Nos Estados Unidos teve muito pouco assim. Então isso fez com que o povo negro dos Estados Unidos se unisse, criasse uma unidade muito grande, e os artistas negros norte-americanos naquela época também se uniram com força para a luta literal dos direitos dos norte-americanos afro. Você tá falando disso, eu tô lembrando de uma história que eu li, que eu não vou lembrar o nome da moça, gente, me perdoa, que foi uma super representante, né, do movimento, da causa de defesa do negro, porque uma vez ela estava sentada no ônibus, como a Camila disse, nos ônibus você tinha um lugar específico para sentar se você fosse negro, e ela estava em um lugar reservado para negros, e aconteceu que chegaram umas pessoas brancas, não tinham outros lugares, e eles queriam que ela se levantasse de lá para eles sentarem. E ela se recusou. Obviamente que ela sofreu retaliações por isso, foi punida,
Mas ela falou, não, essa é a causa que eu acredito e não tem por que ser assim. E tem uma coisa que é muito parecida entre a história de artistas negras norte-americanas, a Ella Fitzgerald, a Tina Turner, a Aretha, elas têm uma história muito parecida, que é de muita pobreza, assim como a Oprah, que é apresentadora, produtora também. Que, só pra fazer um parênteses, virou a primeira mulher bilionária negra do mundo, ou dos Estados Unidos, acho que do mundo, se não me engano. Do mundo. Então, Do mundo. Exatamente. Elas têm um histórico de muita pobreza, muita violência, muito abuso sexual, inclusive, e muita miséria. E o que as salvou e o que as retirou desse universo de sofrimento e de dor foi a música. Cantando em bares, cantando na rua, cantando nos becos, em metrôs. Foi a arte, foi a música que as libertou desse universo. E foi muita relação, foi assim, você tem talento, vem pra nossa gravadora. Não. Elas eram exploradas muito tempo, até que a gravadora começou a dar valor e elas começaram de fato a se destacar, exatamente. Tem até uma curiosidade, que a Nina Simone, pra quem não sabe, ela não conseguia fazer aula de piano por ser negra. Então mesmo no mundo da música tinha esse preconceito, ela não conseguia estudar piano por ser negra. Tinha, porque nos Estados Unidos também tinha esse apartheid no mundo da arte, que é assim, o soul, o jazz, o blues, o R&B, o próprio rap, vem da cultura negra. Então quando ela se lança a ser pianista, que seria ali uma cultura branca, eurocêntrica, como assim você tá num lugar que não te pertence, é uma afronta, sabe assim? Jamais. E ela era uma exímia pianista. Além de ter uma carreira também na luta dos direitos civis nos Estados Unidos, também usou da sua arte para isso, nas manifestações, junto com o Martin, enfim, como eu falei, ela também cantou no funeral, ela também tem essa representatividade. Eu tô falando muito das artistas negras norte-americanas por uma influência da minha mãe, foi ela que me apresentou essas mulheres, porque elas têm histórias muito parecidas com a minha família materna, que é majoritariamente feminina e que também passaram por todas essas agruras. Aqui no Brasil, essa relação da mulher negra, ela é bem diferente dos Estados Unidos, assim. As mulheres brasileiras, elas estão num caminho de empoderamento, né? Como nos Estados Unidos elas já ultrapassaram, eu poderia dizer, né? Então você tem uma Beyoncé, maravilhosa, dona da própria carreira, dona da própria vida, né? Você tem Mariah Carey, você tem Alicia Keys, Lauryn Hill, enfim. Deixa eu até te perguntar, Cá, porque é uma dúvida que eu sempre tenho. Pra quem não sabe, a Mariah Carey é filha de uma irlandesa com um negro. Então ela é considerada, eu posso chamar de birracial? Ela seria miscigenada. 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 O termo correto é miscigenada. Seria miscigenada. Na verdade, o tempo vai passando e a academia vai estudando novas terminologias e conceitos. Então, por exemplo, raça é uma coisa que já não existe mais. Embora todo mundo ainda utilize nos estudos, já é um termo que não existe mais. Que bom você tá falando isso, porque eu não sabia. Acho que muita gente também não. Não sabe, mas usa, porque ainda precisa, porque não criou-se uma outra coisa para definir. Porque o que existe é raça humana. Você pode dividir pela cor, pela etnia, pelo povo, mas raça é um termo que realmente foi abolido. O mulato, outro termo que não existe mais. E qual o melhor termo, o termo mais correto pra gente usar? Eu costumo dizer que quando tem uma relação entre brancos e negros, eu uso interracial. Porque miscigenação é um conceito de mistura. Você pode procurar no dicionário, está escrito mistura. Tá, mistura do quê? Mistura com quem, né? Então aqui no Brasil a gente teve Europa, índios e negros. E todo mundo se relacionou. Não a base consensual na maioria das vezes. A miscigenação que a gente teve aqui no Brasil foi praticamente, majoritariamente, a base da violência, né? O que difere um pouco nos Estados Unidos, onde não teve. Então, nos Estados Unidos, você tem uma gota negra, você é negro. Não interessa o tom da sua pele. Era isso que eu ia te perguntar, porque a Mariah Carey, a imagem dela que a gente vê, a cor da pele dela é branca, né? Ela tem esse histórico do pai e tudo,
E ela mesma fala que ela passou por diversas situações por ser filha de negro. Pra quem não sabe, inclusive, a mãe dela foi casada, né, com um rapaz negro, e a família da mãe dela era muito rica e expulsou a filha de casa por se apaixonar por um homem negro. Sim. Né? Então, é legal você falar isso porque, por exemplo, muitas pessoas consideram a Mariah Carey, eu estava até vendo uma lista, tem umas 2 semanas, das cantoras negras mais influentes do mundo. E a Mariah Carey estava lá. E aí, eu pelo menos, na hora que eu vi, eu fiquei me perguntando, mas ela é considerada negra, mesmo com esse histórico? Porque a gente tem muito essa ideia também de que a pessoa que é, não sei se eu posso falar assim, visualmente negra, sim, que tem a cor da pele negra mesmo, sofre preconceito diariamente, e a pessoa que tem um histórico talvez nem tanto por enganar os racistas. Isso acontece aqui no Brasil. Então, como teve essa miscigenação, você tem ali, como eu costumo dizer, uma paleta de cores, desde o retinto, e aí isso vai clareando. Então a gente costuma dizer, tanto do movimento quanto dentro da academia, que é o processo de embranquecimento. Então, conforme você vai clareando o tom da sua pele, você vai sendo aceito dentro da sociedade. Para além de você clarear a sua pele, você absorve os costumes, os hábitos e a cultura do branco. Nega a cultura afro, e aí você é aceito. Detalhe, se você tiver uma condição financeira de classe média alta. Porque se você for pobre e você ainda assim tiver uma pele um pouco mais clara, você não vai ser aceito. Que aí você alia a questão racial com a questão de classe, questão econômica. Então no Brasil o negro teve esse processo. Se eu quero me inserir dentro da sociedade, no trabalho, na cultura, na economia, eu preciso me embranquecer. E nego a minha origem africana. Nos Estados Unidos não teve isso. Teve, mas muito, muito pouco. Então o negro aqui no Brasil, ele foi dividido assim. Então você tinha o capitão do mato, você tinha o pessoal da senzala, você tinha aquela escrava que ficava dentro de casa. Então ficar na casa grande era luxo. Que era a ama, era a cozinheira, porque se você fica fora na senzala, você vai pra roça, você trabalha fora, né, num trabalho mais braçal. Tem aquele negro que é o negro que foge, que vai para os quilombos. Então você divide o negro brasileiro e não une naquela luta. Então quando chega a abolição da escravatura, você tem negro em todos os lugares. Tem o negro embranquecido, tem o negro retinto nas comunidades que ficaram isolados. Que é o que o pessoal erroneamente chama de mulato, né? Sim, exatamente. Não existe mulato. Mulato vem de mula. Até uma terminologia que o Caio do programa Morning Show explicou outro dia. Eu acredito que realmente seja um termo bem equivocado. Uhum. Agora, quando a gente fala de representatividade, voltando um pouco, a gente tem quem aqui no Brasil? A gente tem uma Thaís Araújo, maravilhosa, que há uns 2 anos atrás fez aquela palestra que eles chamam TEDx, que fala. Sim. Ela fez um TEDx falando da experiência dela de ser uma mulher negra na sociedade brasileira, ter fama e ter 2 filhos negros. O que representa isso na classe social que ela vive? A gente tem Elza Soares, maravilhosa, que teve uma vida e um histórico. Não há como não chorar ao ler a biografia dessa mulher. E a carreira dela foi calcada e baseada na questão racial, na questão feminista, na questão do machismo. Todas as músicas dela, na maioria das vezes, retrata muito isso, a realidade da mulher negra brasileira. Que ela tá na base da pirâmide, na cultura e na economia, mas ela não consegue ascender. Nos últimos 10, 15 anos, esse cenário tem mudado. Eu vejo muito isso... Eu não sei, vendo de fora, eu acho que tem mudado, mas tão pouco. É bem pouco. Bem pouco. O que me... Não sei se o termo certo seria alivia ou conforta, mas tivemos mais de 300 anos de escravidão. E de abolição da escravatura, porque eu acredito que o negro ainda não é liberto, são 130 anos, então é muito pouco tempo para você
desconstruir a imagem que tem em volta, né? Então, E pra pagar essa dívida histórica. pra pagar. Então, Porque por eu exemplo, vejo uma galera defendendo que, mas então se todo mundo é igual, não tem por que ter cota racial em universidade. Gente, a Ká tá aqui do meu lado, então eu vou me sentir à vontade pra falar isso, porque eu sei que ela vai me corrigir se eu estiver errado. Como você falou, tem o quê? 130 anos que isso acabou. O que são 130 anos? 3 gerações? 4 no máximo? Você para pra pensar que, sei lá, 3 antecedentes, né, da família da pessoa eram escravos. Que quando acabou a escravidão, eles foram pra onde? para os guetos, para as periferias, sem acesso, então... Exato, né? sem acesso. Era aí que eu queria chegar. É. Se essa pessoa tá sem acesso, como que ela vai ter uma base de educação, passar para os filhos? Quando eu falo educação, não é boa educação de ai, sim, senhor, ai, muito obrigado. Não, é de conhecimento, de estudo. Exatamente. Entendeu? E não deu pra gente pagar essa dívida ainda. Não deu, então você falou muito bem essa questão, né, de quantas gerações. Então eu pego a minha geração, por que eu digo que nos últimos 10, 15 anos melhorou? Porque foi na minha geração, pensando na trajetória, na linha histórica da minha família materna, é que a coisa mudou. A geração anterior à minha ainda não estudou, ainda não se formou. A geração anterior, que é a da minha mãe, Nem isso. nem isso. Então eu pego lá, a minha bisavó foi escrava, a minha avó foi doméstica, a minha mãe foi doméstica, eu fui doméstica, mas hoje consegui me formar e estou na minha segunda graduação. Então assim, olha quantas gerações foi preciso para que alguém tivesse acesso... Para que começasse a quebrar, né, esse círculo que parece que não acaba. Exatamente. E também é importante dizer que esse foi um ciclo que se quebrou dentro da minha família, mas que não foi fácil. Eu não estudei na melhor universidade do mundo, nem nos melhores colégios, não. Foi a base de muita ajuda de pessoas no meu entorno para que eu pudesse entrar na universidade. Eu ainda entrei quase com 30 anos. Foi assim, saí do colegial e já entrei na universidade. Demorou muito tempo para eu conseguir esse acesso. Quase com 30 eu entrei na universidade. Então é assim, para você quebrar um padrão de comportamento na sociedade que a gente vive no Brasil, de muito preconceito, é muito difícil assim. Por isso que é importante a gente ver médicos, juízes, engenheiros, artistas em todos os lugares que são negros. Porque é aquela criança que está na escola, ela abre o livro, ela abre a revista... Ela consegue se identificar. Exatamente. E se ver naquele lugar. Exatamente. Então, principalmente no mundo da arte, é importante que os negros ocupem esse lugar, porque é fácil acesso para as crianças e para todas as pessoas. Então, se você for pensar no mundo do direito, você ter advogados e você ter juízes, você busca isso numa necessidade. Não faz parte do seu cotidiano. A arte faz parte. Na música, no cinema, né, aqui no Brasil, na novela. Então, você ter artistas negros é muito importante para aquela criança, aquele adolescente falar: eu posso, eu consigo. É claro que os outros lugares também são de extrema importância. Você ter um médico, você ter um engenheiro, você ter um veterinário, enfim, qualquer área é importante ter negro. Mas para que isso aconteça, é preciso, no meu olhar, que os não negros, né, porque hoje a gente nem fala mais brancos, a gente fala não negros, entendam o seu lugar de privilégio e cedam um espaço que não os pertence, que pertence à população negra. Então, o porquê da cota? Então, o negro sai da periferia para trabalhar no centro. Então, ele demora 2 horas para chegar. Trabalha o dia inteiro. Leva sua marmita. Chega à noite e vai para a faculdade. Demora 2 horas para chegar. Chega em casa 1 da manhã para acordar às 5. Que espaço na mente essa pessoa tem para estudar? Que espaço ela tem na mente para construir um caminho profissional e um caminho para uma vida? Isso quando ele está na faculdade. Quando ele não só trabalha para sobrevivência, para ajudar a mãe, para ajudar pai, para cuidar dos irmãos. Então não é uma vida fácil, né? Aí você vai me dizer: mas tem muito branco também nas periferias. Que passa por isso. Que passam por isso, etc e tal, sem dúvida. Então vamos pegar um exemplo. Você pega um não negro pobre e um negro pobre.
vai para a entrevista de emprego. Os dois têm a mesma qualificação. Quem vai ser contratado? O branco. É estatisticamente comprovado. Então, embora você seja pobre, você ainda assim tem o privilégio da cor da sua pele de ter acesso às coisas. Então, o negro anda na rua à noite, ele corre o perigo de ser parado pela polícia. Ele corre o risco de ser confundido. Por quê? Tem um imaginário na cabeça do brasileiro. Que o negro, ele é o favelado, ele é o pobre, ele é o bandido. A mulher negra, ela é a doméstica, ela é a tia do cafezinho. Se tiver com uma criança branca, então só babá. Só babá. As pessoas não pensam que pode ter essa relação interracial que, né, de repente a criança nasce mais clara que a mãe, que pode ser a mãe também. Ou uma mãe adotiva que seja. Sim, Ninguém nunca para pra perguntar se a mãe é sempre a empregada, a babá, a responsável, né? Eu passei por essa experiência, eu devia ter, sei, uns 20 anos, até menos, eu acho que uns 17. Fui buscar minha prima na escola. E na família da minha mãe, a maioria das mulheres casaram com brancos. Então as filhas todas nasceram brancas, literalmente, brancas de cabelo liso. E fui buscar a minha prima na escola. Ela na época devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. E minha prima ligou na escola: olha, minha sobrinha vai buscar a Bianca hoje, então pode liberar, o nome dela é Camila. Chego na escola: oi, eu vim buscar a Bianca, ela é minha prima e tal. Aí veio uma, abriu, fechou. Aí veio umas 3 pessoas abrir a portinhola assim pra ver quem eu era e fechava. Aí na 4ª pessoa que entrou, eu falei: olha, eu acho que tá havendo algum equívoco aqui. Minha prima ligou na escola dizendo que eu vinha buscar, meu nome é Camila, liga pra minha prima. Ah, você aguarda um instante. Aí passou mó chá de cadeira no portão, não deixaram nem eu entrar, porque ela estudava em escola particular na época. Aí que abriram o portão, entregaram a minha prima com muita desconfiança. Assim. Ali, naquele momento, eu pensei: e se eu fosse branca? Não teria essa dificuldade toda. Aí vai falar: nossa, você vê racismo em tudo? E aí eu pergunto pra você que tá me assistindo: se você sabia que havia uma prima que ia buscar a criança, com esse nome, que deu nome e que deu horário, por que vieram 4 pessoas, não deixaram eu entrar e ficaram só na frestinha olhando e perguntando a mesma coisa? Qual a razão disso? Se não há que eu sou negra e minha sobrinha, minha prima, é branca. Então são nesses pequenos lugares do dia a dia que a gente vai notando onde está o preconceito realmente. E a discriminação, né? Exatamente. Agora, quando você confronta, fala: por que você fez isso? Não, é porque a gente tem que ter esse cuidado realmente, quando não é a família que vem buscar. Aí você fala: mas eu sou da família. Não, mas digo, família direta, o pai, a mãe, o irmão, a gente tem que ter esse cuidado. Tem sempre uma desculpa. Tem sempre uma desculpa. Né? Eu parti de um lugar que é assim: eu ocupo todos os lugares que eu quero. Eu não entro mais nos espaços com aquele pensamento de: nossa, só tem eu de negra aqui. Ou, nossa, quantos negros tem aqui? Ou, nossa, será que vão me aceitar porque eu sou negra? Será que vão me tratar bem? Será que isso? Será que aquilo? Eu já não tenho mais esse sentimento como eu tinha antes. E como você fez para desconstruir isso? Olha, muita terapia, não vou negar. O outro processo que eu passei foi resgatar quais são os valores da minha cultura africana. Porque o recorte que a gente tem aqui no Brasil é do escravo. Primeiro, são pessoas que foram escravizadas. Ninguém nasce escravo. Isso é um princípio. A outra coisa foi: os negros vieram para cá e foram escravizados. E quem cresceu a economia desse país foram os negros. Eles não fizeram um cursinho de Telecurso 2000 com os negros para ensinar agricultura, para ensinar a construir engenharia. Não! Os negros já vieram preparados e prontos para crescer o país economicamente. Então, assim, é valor. A cultura do idioma, a cultura da religião, a cultura da economia é uma cultura forte, é uma cultura rica e é uma cultura que precisa ser valorizada. Então, partindo desse lugar, eu falei: não, gente, eu tenho um recorte maravilhoso africano,
Pra que eu vou ficar resgatando uma cultura eurocêntrica, que ok, também tá nessa mistura, se eu tenho uma cultura afro que é tão empoderada quanto, se é tão bonita quanto? Então eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que ter receio, eu não tenho que... Nossa, mas como assim? Não. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou capaz e tenho uma ancestralidade de um poder maravilhoso. E o mais importante, tem direitos. Tem direito. Que as pessoas se esquecem disso às vezes. Então, qual a importância, né, no resumo mesmo, da representatividade, pensando aqui no Brasil, de figuras como Thaís Araújo, Elza Soares, Ruth de Souza, Glória Maria, Zezé Mota, Lélia Gonçalves, que é uma escritora, tem Sueli Carneiro, que também é uma outra escritora, enfim, uma infinidade de mulheres negras que a gente tem aqui em todas as áreas, desde o campo artístico até o campo, na área da filosofia, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que hoje é um ícone, onde o livro dela está sendo traduzido em não sei quantos idiomas. Ela tem uma editora da França que dá conta de fazer isso, espalhar o livro dela, e ela é jovem, ela tem entre 30 e 40 anos. Então, quando você pega essas mulheres e traz para público, crianças, adolescentes e até adultos olham e falam, não, eu posso, eu consigo. Então, hoje, se eu entro nos lugares e ocupo os espaços que eu ocupo, com o empoderamento, no sentido de ter a certeza de que posso e que tenho direito, é graças a toda a trajetória dessas mulheres que me antecederam e que me mostraram que, independente das dificuldades, eu ainda posso e eu ainda tenho direito, porque o direito é meu. Ele não pode mais ser negado, ele não pode mais ser reprimido. Então, quando eu entro nos espaços... Antes eu entrava, nossa, será que eu vou ser aceita? Nossa, eu sou a única negra. Nossa, será que eu vou conseguir? Era uma série de dúvidas, uma baixa autoestima, assim, no limbo. Hoje os livros didáticos, eles mudaram um pouco, pensando no espaço da escola. Mas o recorte que tem é o quê? Negro escravo pronto. Negro... Empregado. Negro do samba. Nada contra o samba, gente, não é nada disso. Mas fomos colocados em lugares, como você bem colocou, subalternos. E aí você olha e fala, quer dizer que o meu destino é esse? Não pode ser possível que seja esse. Uma coisa, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ok, se for esse, se for uma coisa que você quer. Eu sempre falei, as pessoas geralmente falam umas besteiras por aí, e eu acho muito importante a gente ressaltar. O problema não é você escolher uma profissão, não é você querer ser empregada, você querer ser, sabe, alguma profissão subalterna. A questão é, você tem escolha, você tem poder de escolha. Se você gosta daquilo e você pode escolher, ok. Agora, se você não pode escolher e você é aquilo por obrigação, que é o, sei lá, porque é o que tem, aí que tá o problema. Sim, né? Exatamente. Eu até estava conversando com a Camila, um pouco antes, a respeito de por que os negros foram considerados os melhores cantores. Que era uma dúvida que eu tinha. Até onde isso é verdade, fisiologicamente falando, e até onde isso é racismo. Porque a gente sabe que, sei lá, na década de 50, 60, tem os cantores de soul, de jazz, que eram, né, muito... em uma grande quantidade composta por negros. E por que eles estavam lá? Será que é porque era onde eles conseguiam estar? Porque era onde eles queriam estar? Até onde... Falar que a voz negra é melhor é preconceito ou é um fato?